Salve galera, estamos aí para mais uma live diferente, né? Não vai ser react, não vai ser eu comentando sobre algum assunto do card game, mas eu fiquei com uma proposta que, na minha opinião, é bem interessante. Pode ser para uma pequena parcela, né? Não sei quanto das pessoas assim se interessam por esse âmbito acadêmico, mas eu tinha pensado, uma vez que eu tinha lido um trabalho, eu não lembro exatamente qual era, mas era um trabalho assim que eu tenho memória vaga em relação a essa abordagem pedagógica com o Yu-Gi-Oh, sobre trabalhar com os alunos e tudo mais, porque a gente sabe, né, a gente que joga Yu-Gi-Oh, sabe a quantidade de benefícios que o card game promove. Mas assim, quem sou eu aí, né? Eu posso ter me formado há pouco tempo, eu me formei em 2023 na área de licenciatura em letras, mas eu já tenho experiência com a escrita acadêmica há muito tempo. Eu já fui ghostwriter, já fui redator, né? Eu já escrevi livros de diferentes teores, artigos também, né? Tanto que eu considero assim que a minha especialidade é mais voltada para revisão, para orientação, para escrita acadêmica. Então já teve muito trabalho que eu orientei como freelancer mesmo, né? Eu sou só licenciado, orientei como freelancer, já teve muito trabalho acadêmico que eu mesmo fiz, né? Teve trabalho que eu publiquei em iniciação científica, teve trabalho que eu fiz para outras pessoas também que já foram aclamados e tudo. Então, de certa forma, tem uma expertise e algum conhecimento ali, pelo menos, com o campo epistemológico, com toda a metodologia científica, né? Não significa que eu sou especialista, não é isso, mas que eu tenho bastante familiaridade e alguma experiência de atuação para conseguir ler, compreender, saber se um artigo, uma publicação acadêmica científica está bem estruturada e assim por diante. Mas antes da gente seguir, eu gostaria de pedir para você considerar apoiar o canal pelo QR Code aí, o LivePix, né? Que aí aparece o superchat ali em cima, né? Aparece a contribuição, aparece a mensagem de vocês. Ou também, se preferirem, deixar alguma contribuição pelo PicPay, e aí eu posso incluir também o nome e a mensagem que você quiser deixar lá para mim, que eu coloco nos vídeos posteriores também, beleza? E aí deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho também para acompanhar aí os próximos vídeos, ou se você quiser deixar alguma sugestão. E aí o que que eu decidi fazer? Eu falei assim, por que não procurar Yu-Gi-Oh! Só para ver o que acontece. Eu até pensei em colocar para pesquisar em qualquer idioma, mas eu acho que ficaria meio zoado, né? Porque teria que a pessoa ficar vendo a tela em inglês e eu tenho que ficar traduzindo. Até consigo traduzir com um pouco de dificuldade, né? Meu inglês é intermediário, mas consigo me virar. Mas achei que seria interessante dar uma valorizada no pessoal daqui mesmo, né? Então vamos lá dar uma olhada. E assim, eu só tinha visto acho que essa primeira página, né? E aí eu resolvi definir como critério escolher pelo título, né? E aí o que me chamou a atenção logo de cara, assim, isso aqui eu já esperava, né? Jogando com matemática, mas o que me chamou bastante atenção foi esse aqui, esse artigo, ó. Análise do figurino da personagem Blue Angel no anime Yu-Gi-Oh! Vrains, porque é um trabalho assim que aparentemente, né, ainda vou clicar, parece voltado à moda, mas é algo que eu não pensaria em fazer, né? Tanto que está aqui, ó, foi um TCC, foi escrito pela Adriana Cordeiro de Lacerda Ribeiro e a orientadora foi a Francisca Raimunda Nogueira Mendes, né? Vamos ver o que a Adriana fez, né? Ela já teve outros trabalhos também ali no período da pandemia. Aí vamos ler o resumo aqui. Então a gente tem aqui, ó, o anime Yu-Gi-Oh! Brains documento, perdão, utilizado como fonte primária deste estudo, narra acontecimentos de um universo futurista no qual as pessoas conseguem entrar em um mundo totalmente virtual, utilizando avatares customizáveis. Para a elaboração da análise, escolhemos a personagem A Blue Angel. Tá com um errinho aqui. Avatar utilizado pela Oi Zaizen. A mesma possui, esse é a mesma também. Eu vou parar de ficar pontuando a parte gramatical, né? Enfim. É porque é vício de função, de trabalho, né? Que eu fazia isso daqui. Enfim. A mesma possui uma posição de destaque
dentro do mundo virtual chamado Link Vrains, sendo assim uma pessoa-chave na construção da narrativa. Ela adere a mudanças na cor e forma de seu figurino após alguns acontecimentos decisivos do anime. Através da análise da narrativa, detectamos quais foram esses acontecimentos, como eles afetaram na construção da identidade da personagem e de que forma essas mudanças influenciaram para que ocorresse uma mudança em sua vestimenta. Através da pesquisa bibliográfica e documental, desenvolvemos uma discussão sobre como a forma e a cor do figurino da personagem possuem funções, características e simbologias específicas dentro do enredo e na personalidade e identidade da mesma. Dá para ver que há um reforço, daria até para fazer, a partir disso, algum tipo de trabalho de intertextualidade relacionando com a semiótica, né? Alguns tipos de simbologias, como ela colocou, né? E aí, como eu imaginei, é um trabalho de moda. E aí daria para, por exemplo, trabalhar como a questão de uma mudança de roupa transmite uma imagem diferente, ou que nem existem alguns animes em que, por exemplo, o Gundam, né, em animes de mecha em geral, é muito presente a ideia de uma simbologia onde a mulher que usa um- alguma vestimenta assim que tem zíper abre a região da barriga, né, que aí fica exposta, que é como se fosse uma simbologia da perda da inocência, ou do amadurecimento da personagem, como por exemplo no caso da Sakura em Naruto, quando ela pega e corta o cabelo, né, e isso é um aspecto semiótico que é presente em muitos outros animes também, né, da personagem feminina cortando o próprio cabelo, enfim, daria para fazer uma intertextualidade fácil com isso aqui. Então vamos aqui pela introdução. Tendo o figurino como objeto de estudo, serão abordados aspectos relacionados a ele como conceito de figurino, identidade, identidade de personagens e animes, simbologia das roupas e empoderamento, temas recorrentes no meio acadêmico, como forma de compreender como se dá a formação de identidade de um personagem a partir da roupa, meio fictício, através da análise das mudanças de cor e forma do figurino da personagem Blue Angel. Essa inquietação surgiu após o estudo de temas relacionados a figurino e identidade, que foram realizados durante trabalhos na universidade no mesmo período em que o anime Yu-Gi-Oh! Vrains foi lançado, o que suscitou uma visão mais analítica do figurino utilizado nele, se tornando o ponto de partida para a possibilidade de ampliar e contribuir para a comunidade acadêmica, com um estudo relacionado a esse tema, para posteriormente possibilitar estudos mais específicos sobre o assunto. E eu acho que isso aqui, quando ela fala de ampliar e contribuir para a comunidade acadêmica. Para quem faz trabalhos acadêmicos sobre qualquer coisa relacionada ao universo nerd geek, normalmente tem sido um grande desafio, porque muita gente que já é consagrada, já é ali consolidada dentro da comunidade acadêmica, tende a ser um público mais velho. E esse público mais velho costuma ter uma série de saberes, né? Tem a experiência ali que se cristaliza de tal forma que a própria perspectiva dessas pessoas que são mais velhas, né, em relação à epistemologia, acaba sendo um pouco engessada. Então, o que eu observo pelas pessoas que eu já orientei, pelas pessoas que eu já contribuí de alguma forma, direta ou indireta no trabalho, é que muitos orientadores ou componentes de banca tendem a impedir as pessoas de fazerem isso ou tendem a fazer com que a pessoa mude de ideia, porque principalmente em universidades públicas existe um critério que é o critério de relevância social. E é muito difícil você conseguir encontrar uma justificativa ou você conseguir estruturar bem o seu trabalho para respaldar isso. E fora que existe uma outra nuance que é linha de pesquisa. Às vezes, na universidade que você está estudando, não tem a linha de pesquisa adequada para o que você quer. Muito desse critério do valor social também tem a ver com essa nova, né, entre aspas, abordagem das universidades para tentar combater um fenômeno chamado Torre de Marfim. O que é a Torre de Marfim? Ó? É isso aqui, que é a metáfora que se refere
a um mundo de preocupações isolado, de preocupações práticas do dia a dia. Sabe aquele estereótipo do cara que é eremita, que ele fica lá isolado no quarto dele, que ele fica lá isolado numa torre, só fazendo um monte de reflexão, fazendo um monte de trabalho super ultra complexo de um nicho muito específico, mas que aquilo não tem nenhum efeito prático para solucionar algum problema do dia a dia, para responder algum questionamento, para poder impulsionar algum avanço, né? Existem trabalhos que são assim e a universidade tem essa perspectiva de tentar combater. Por se tratar de um universo tão abrangente e diversificado, uma história específica do anime foi escolhida como objeto de estudo, que leva o nome de Yu-Gi-Oh! Vrains. A personagem que será abordada neste estudo é a Blue Angel, avatar utilizado pela Aoi Zaizen, uma jovem de 16 anos que, por ser carismática e boa duelista, ganhou reconhecimento dentro e fora do Link Vrains. Depende de que altura isso aconteceu, porque até então, né, assim, eu entendo que é porque ela já olhou, já assistiu o anime inteiro. Mas uma boa parte do anime ninguém nem sabe quem ela é fora do Link Vrains. Ela é reconhecida lá dentro do negócio, né? Mas tudo bem. Sendo considerada como a imagem da plataforma. No decorrer da história, após alguns acontecimentos, como a descoberta do Cyberse, das AI, que são as inteligências artificiais, e a ameaça dos Cavaleiros de Hanoi, o figurino da Blue Angel muda, mesmo ela permanecendo com a imagem de grande duelista e sendo admirada e querida por todos. Através de uma pesquisa qualitativa, utilizando de recursos bibliográficos e documentais, o presente estudo pretende analisar o figurino da Blue Angel, avatar utilizado pela personagem Aoi Zaizen no anime Yu-Gi-Oh! Vrains, para, através de tal, analisar e compreender a evolução da vestimenta da personagem, quais foram suas influências e impacto dessas mudanças nela e contexto em que ela se encontra. Então, eu só achei meio pai essa introdução porque volta para aquele ponto que eu estava falando, que é a questão da relevância. Via de regra, a justificativa de um trabalho, quando já é um trabalho de conclusão de fato, precisa estar incluída na introdução. Porque ela apresentou de onde surgiu a inquietação, ela apresentou qual que era o tema, né? Aqui é o tema, mas o objeto de pesquisa é a personagem, a vestimenta da personagem. Ela deu todo um contexto. Mas ela não colocou assim, ó, trabalho se justifica, porque isso, ele é relevante para a sociedade por causa disso, disso e disso. Né? Não sei se, assim, provavelmente eu já fiz já orientei alguns trabalhos de alunos da UFC, e até onde eu lembro, e foi mais ou menos nesse ano aqui, ó, 2019, 2018. E até onde me consta, deveria ser incluso aqui. Eu acho legal você ter um foco, você gostar de abordar, mas você precisa, não sei se ela vai fazer isso ao longo do trabalho, então eu posso estar me precipitando. Mas eu acredito que esse tipo de informação justificativa, via de regra, precisa ser incluído na introdução, porque é o que vai convencer o leitor a falar, tá, mas por que eu vou continuar lendo isso? E por que ele é relevante para a sociedade? Porque, querendo ou não, uma universidade pública, quem está bancando isso é o dinheiro público. Aí, para a construção deste trabalho, a metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa, que, segundo Bauer e Gaskell, lida com a interpretação da realidade, evitando números, que, segundo Godoy, também é considerada como uma pesquisa que pode proporcionar um novo olhar e uma nova forma de explorar um tema através da análise de documentos. Eu tenho um certo problema com esse tipo de estrutura, não com a citação, tá? Não tenho nada contra os autores, mas com esse tipo de estrutura, porque, ó, a metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa. Segundo Bauer e tal, beleza. Aí depois, que segundo Godoy, também é considerado como uma pesquisa que pode proporcionar um novo olhar. Mas ela está se referindo à pesquisa qualitativa ou está se referindo à própria pesquisa? Porque como que o Godoy, em 1995, vai falar da pesquisa dela, né? Entendeu? E fora que fica aquela coisa, o fulano que disse, mas isso eu entendo que não é problema da autora, tá? Isso aqui, para bem ou para mal, é meio que um vício acadêmico que é imposto. Por que eu falo isso, né? Quer dizer que a gente não pode citar que tudo é plágio? Não, não é isso que eu quero dizer. Mas que muitas vezes existem abstrações que partem do próprio autor e ele não tem autonomia de trazer isso como uma abstração
que realmente foi oriunda dele, porque o cara em 1900 e Guaraná com rolha pensou isso, então você vai ter que adivinhar que alguém em 1900 e Guaraná com rolha falou isso, e aí você vai ter que falar desse cara. Sendo que não é para ser uma choquei, né, um artigo, ficar falando, porque o fulano disse isso e aquilo. Não, é para você trazer autores com obras, com trabalhos que dialogam com o seu de alguma forma ou que trazem alguns pontos que enriquecem teu trabalho, né? Categorias de análise. Por se tratar de um trabalho científico, a sistematização da pesquisa se torna necessária, de forma que o pesquisador organize melhor suas ideias. Esse tipo de categorização é utilizado principalmente em pesquisas qualitativas e por se tratar de um trabalho que analisa o figurino de uma das personagens principais do anime Yu-Gi-Oh! Brains, que possui 120 episódios, dos quais foram selecionados os 56 primeiros para a realização do estudo, as categorias de análise foram definidas como figurino, identidade e signos. Então a análise dela parte disso aqui. Área de abrangência. Foram analisados os 56 episódios iniciais do anime Yu-Gi-Oh! Brains. Estes foram escolhidos e delimitados para que houvesse uma análise do desenvolvimento da personagem Blue Angel durante os acontecimentos no decorrer do tempo, uma vez que é entre esses episódios que ocorre a primeira mudança de figurino da personagem. Neste trabalho, a personagem Aoi Zaizen e Blue Angel foram analisadas. Eu acho que aqui, né, eu sei que é a mesma pessoa e ela quis se referir como se fossem pessoas diferentes porque é um avatar, né, como se fosse um alter ego. Mas ela podia acrescentar e ser o avatar aqui, seria interessante. Foram analisadas devido às mudanças que ocorreram no figurino da Blue Angel. Figurino, conceitos e definição. O figurino é o elemento determinante na construção de um espetáculo. Isso inclui cinema, teatro, televisão, etc. Não, perfeito, né? Eu acho que aqui ela definiu bem o que é figurino para que o leitor tenha compreensão ampla e bem definida do que é o figurino, qual que é o papel dele, a intencionalidade. Coisa que, assim, por mais que nem todas as pessoas compreendam dessa forma um pouquinho mais elaborada, é algo que o pessoal já sabe, mas é importante reforçar. Segundo Martin, o figurino pode ser dividido em 3 categorias. Isso aqui já é uma coisa que não é todo mundo que sabe. Realista, pararealista e simbólico. O figurino realista busca retratar fielmente o vestuário e acessórios, utilizados em determinado período de acordo com o contexto em que se passa a história, com base em referências de história da moda e documentos da época. Então, realista, né, aquela coisa da verossimilhança. Se eu estou fazendo um filme, uma série que é sobre 1920, então preciso ter um figurino que corresponda àquela época, beleza. O figurino pararealista não tem a veracidade histórica como ponto principal. Ele utiliza de referências históricas, mas estas podem ser mescladas com referências atuais ou de outras épocas, sofrendo assim interferências e estilizações do figurinista. Então você pega, sei lá, algum tipo de movimento, tipo steampunk. Steampunk tem ali algumas tecnologias a vapor, mas que utiliza também de uma determinada época, e aí eles mesclam aquela estética, aquele figurino, com algo que é fictício. Acho que é um exemplo, né, que pode citar. O figurino simbólico não se prende a características que proporcionam veracidade histórica a ele. Entretanto, não se trata de um figurino que não possua nenhum tipo de embasamento ou pesquisa. A diferença é que as referências nele utilizadas têm por objetivo retratar as características psicológicas dos personagens e não o contexto temporal histórico do enredo, ou seja, não tem aquele compromisso com a realidade, né, que nem ela está falando, é retratar a característica psicológica. E a simbologia da roupa. Através da simbologia que a vestimenta carrega, os indivíduos podem escolher a imagem que desejam transmitir com base nas roupas que estiverem vestindo. É com base nesses signos e simbologias que o figurino é constituído, para assim transmitir ao espectador a imagem, individualidade, personalidade e características que cada um possui, em acordo com o contexto em que a história é contada. É através da junção entre essas simbologias atreladas às roupas e da imitação abordada por Simmel, na qual ele afirma que o indivíduo que vive em sociedade vai buscar a imitação como meio de sentir pertencimento a um determinado grupo, que o espectador consegue perceber o pertencimento ou não dos personagens de determinado enredo, uma vez que a recusa da imitação vai ocasionar o distanciamento desse indivíduo de determinados grupos. E aí faltou lá falar sobre uma coisa chamada
Mímese, que é isso aqui, ó, de Aristóteles, que é esse processo que ela está falando, que é esse processo da imitação, né? Que é um processo que é compartilhado tanto pela natureza como pela arte aqui. Então é assim, sabe que essa frase aqui, ó, que eu queria falar. A arte imita a natureza através de conceitos universais, né? Que nem o amor, o ódio, a traição, etc. Mas da mesma forma, né, que isso também é verdade, também existe um aspecto dialógico, já que a arte também reflete e refrata aquilo que acontece. E às vezes também é possível que a própria arte influencie aquilo que acontece, não na natureza, mas na sociedade. Aí a simbologia da roupa no universo virtual. Segundo Lima, as ficções científicas trabalham num espaço fantasioso, hipotético e utópico, uma realidade que pode chegar a ser completamente distinta da que conhecemos. Estudos relacionados a este tema foram realizados anteriormente como Mendonça expõe em sua análise do figurino do filme Harry Potter, sobre como ele se relaciona com a construção dos personagens do filme, ao afirmar que relacionamos os aspectos estilísticos ao perfil psicológico de cada um, e, assim, conseguimos observar um padrão de comportamento em cada um deles. Dentre os aspectos do figurino que podem ser adaptados e trabalhados para demonstrar de forma visual a individualidade do personagem, a cor, forma e textura, foram utilizadas, como ela esclarece ao declarar que uma das figurinistas do filme definiu paletas de cores, estilo pessoal, silhuetas e materiais para os personagens analisados e trabalhou em cima disso para criar personalidades sólidas, somente os distanciando disso em raras ocasiões. Eu tenho um problema com esse tópico, porque eu acho que você explicar a importância, né? Eu achei que ia ser explicada a importância, né, e qual que é o papel que desempenha, e foi o que ela fez. E aí ela cita o exemplo. Mas aí fica muito nessa coisa, ó, vou explicar isso, vou explicar isso, vou explicar aquilo. Aí chega, vou explicar isso, esse trabalho é importante por causa disso, ó, eu tô fazendo esse trabalho, mas teve esse outro sujeito que fez o negócio Harry Potter. Então, ó, essa pessoa trabalhou esses outros aspectos. Ao invés de pegar e focar tanto no que os outros fizeram, ou ficar, sabe, ficar nessa coisa de preparando o terreno o tempo todo, a pessoa podia chegar e ser um pouco mais pragmática, né? Quer falar que o outro pessoa fez? Pode falar, mas de que forma esse outro trabalho contribui, né? Eu não conheço a pessoa que é autora do trabalho e não quero fazer juízo de valor sobre ela. Mas aí dá a impressão, na escrita, que é encheção de linguiça. Isso falando desse ponto específico, tá? Do 2.2. E aí vem o 2.3, que é a relação entre figurino, identidade de personagens e animes. Os aspectos apresentados anteriormente afirmam como o desenvolvimento da identidade de um personagem está diretamente ligado à vestimenta do mesmo. Identidade que pode ser determinada também através do cenário e contexto temporal em que o enredo se passa. Beleza. Do mesmo modo que o indivíduo que vive em sociedade é influenciado pela moda através da imitação, fator que pode aproximar ou distanciar grupos na formação da sua identidade, pode-se afirmar que no meio fictício o mesmo fenômeno acontece, uma vez que a história a ser retratada tem como base a realidade que conhecemos, apesar de existir a possibilidade de ser completamente diferente, como apontado anteriormente. É aquela ideia de que, por mais que seja uma coisa fictícia, pode representar algum elemento ou múltiplos elementos da realidade. É igual aquela famosa interpretação do Star Wars que seria os Jedi seriam os do bem e os Sith do mal, e aí os Sith seriam os cara do que representaria o partido do maluco do bigode, entendeu? E aí existe muita discussão sobre quem seriam os Jedi, se seriam os estadunidenses ou se seriam os soviéticos, né? Ou ainda tem quem interprete, né, que o Sith, na verdade, né, o Sith não, perdão, é o Império. Que o Império, na verdade, não seria nem os caras do Partido do Bigode, que eu acho improvável. Falam que são os comunistas, né? Mas eu não acho. Porém, existe uma simbologia muito forte que é sobre a cor vermelha do sábio de luz, que aí sim é sobre o Sith, sobre o símbolo, né, do Império. Aqui, ó. Império, símbolo Star Wars, que também tem a predominância do vermelho, aquelas roupas cinzas, né? Ó, isso aqui para mim é bem claro que é o cara do partido lá, né? Não sei como associam ao comunismo, mas tudo bem.
Mas isso aqui é um exemplo que corrobora que às vezes uma coisa que não tem nada a ver, que é guerra nas estrelas, os Jedi lutando com sabre de luz, tem a ver com isso. E aí é só tu pegar aqui, ó, Rey versus Kylo Ren, sei lá, aqui, ó. Aí ela vai estar com sabre azul, tá vendo? Tipo, esse aqui é só um exemplo, tem outros, né? Claro, mas tem outro Jedi com sabre verde. Foda-se, né? Esse aqui é só um exemplo claro e o Sith ou os seguidores do Império, via de regra, tem a cor vermelha predominante. Ao estudar o figurino em animes, pode-se utilizar o estudo realizado por Silva, no qual ela faz uma análise do figurino do mangá Kuroshitsuji, de Yana Toboso. Caraca, fizeram análise do figurino do Kuroshitsuji. Isso aqui é aquele mangá do mordomo lá, né? Se não me engano. É esse mesmo, é o Black Butler. É esse mesmo. Nunca assisti, dizem que é bom, né? Mas nunca senti vontade de assistir. Diana Toboso, cujo enredo se desenvolve no século XIX como embasamento para análise. Tá, ela usou então o trabalho da Silva sobre esse mangá para embasar a própria análise. Uma vez que o anime Yu-Gi-Oh! Vrains Uma vez que o anime Yu-Gi-Oh! Vrains é uma sequência do anime Yu-Gi-Oh! Monstros de Duelo, que foi uma adaptação do mangá de mesmo nome. Bom, tem várias problemáticas aqui. Porque assim, o grande lance é uma pessoa que já tem que seja um pouco mais criteriosa vai ver que talvez não seja tão justo assim usar os mesmos critérios, porque esse mangá tem um gênero bem diferente do Yu-Gi-Oh! E a outra problemática é falar que é uma sequência do anime Yu-Gi-Oh! Monstros de Duelo, porque se for levar ao pé da letra, na verdade não é a sequência do Duel Monster seria o GX, né? Aí faria sentido ela falar, é a sexta parte, mas aqui ela não coloca. Por quê? Qual que é a relação entre Yu-Gi-Oh! E Kuroshitsuji? Porque ela poderia ter buscado outro mangá, ou então ela colocasse assim, ó, tentei encontrar análise semelhante de gênero, ou então de gêneros semelhantes a esse anime, porém não encontrei, a mais próxima foi esse. Ao abordar o figurino utilizado em jogos virtuais, podemos citar Cruz, que realizou um estudo sobre a representatividade da mulher dentro do jogo virtual League of Legends, no qual ela identifica como a concepção que determinado público consumidor do jogo possui com relação à mulher é determinante no momento de construção das personagens, uma vez que a personagem feminina retratada no jogo é hipersexualizada e serve como uma representação da mulher como objeto de desejo masculino. Resumiu um monte de obra aí de jogo, demonstrando como o jogo é criado para atender a um público específico, de fato, né? E na verdade não, né? Assim, não é só um público específico, porque você já vai ver de tudo. Vai ver que a personagem, não é o jogo, a personagem atende sim a um público específico. Falando do LoL, né? Aí o Guild of Brains, aí aqui vai começar a introdução entre aspas, né? Ela vai começar a contextualizar melhor e pensar para dentro da análise que ela quer. O enredo do anime gira em torno do Link Vrains, uma plataforma de imersão virtual onde as pessoas criam e personalizam seus avatares e interagem através de duelos e competições, utilizando discos de duelo criados pela Soul Technologies, empresa de tecnologia que desenvolveu Link Vrains. Pelo jogo Monstros de Duelo ser muito popular, a empresa transmite o que se passa dentro da plataforma para aqueles que não desejam ou não podem entrar no Link Brains. Sei lá, ficou meio estranha essa construção, mas eu entendi o que ela quis dizer. Quem é Blue Angel? Momentos antes dos acontecimentos explanados no capítulo anterior, a personagem Blue Angel aparece, prestes a iniciar um duelo dentro do Link Vrains. Porém, devido aos acontecimentos decorridos instantes antes que o duelo começasse, ela e seu oponente não dão início à disputa, saindo do Link Vrains em seguida. A Blue Angel é uma duelista muito popular, que por ser carismática e ótima jogadora, adquiriu fama e passou a ser reconhecida como o rosto do Link Vrains. Essa duelista é o avatar utilizado por Aoi Zaizen, figura 1, uma adolescente comum, estudante do colegial, com 16 anos de idade, que passa a maior parte do seu tempo estudando ou duelando dentro do Link Vrains. Seu interesse por duelo se iniciou como uma forma de ganhar o respeito de seu irmão mais velho, Akira Zaizen, que é quem ela mais admira.
Akira Zaizen, que é o gerente de segurança do Link Brains na empresa Sol Technologies, e é um dos poucos que sabem a sua. Nossa, é que, cara, tem algumas coisas que tá tão mal escrito. Todo respeito à pessoa, mas tem umas coisas que tá muito estranho. Ó, era pra estar assim. Akira Zaizen não era pra ter essa vírgula nem esse que, né? Isso aqui tá errado. Aí até muda a entonação com que eu leio, por conta disso. Ele é o gerente e é um dos poucos que sabem, não tem esse que, né? E essa vírgula, não tem necessidade. Por ser uma ótima duelista, a Oi conseguiu destaque no Link Vence como duelista e se tornou uma das pessoas mais famosas e admiradas da plataforma virtual de duelos. Aí aqui ela colocou. Nossa, ela pegou a fonte do Zero Chan ainda na imagem. É somente no episódio 25 que ela entra novamente. E outro evento marcante se inicia, que foi o desafio que a Blue Angel faz a médica responsável pela criação do vírus que contaminou a ela e muitos outros jogadores depois dela para competirem em um duelo e vence. Durante este duelo, a médica se comove com a esperança e determinação da Blue Angel de conseguir vencer e depois da sua derrota resolve ajudar a todos os outros infectados, liberando o programa de remoção do vírus dentro do Link Vance. É necessário relatar que até este ponto a Blue Angel havia duelado sempre pensando em si mesma e em seus objetivos. Porém, depois desse duelo no qual mesmo sem a intenção ela ajudou outras pessoas, ela decide que dali em diante lutaria por todos. Nesse ponto podemos perceber que este acontecimento influenciou na construção da sua identidade, que passou de estrela do Link Vance para a heroína do universo virtual, o que se reflete nos ocorridos do episódio 32, quando os Cavaleiros de Hanoi assumiram o controle do Link Vance e ao lado do Playmaker e do Go Onizuka ela começou a lutar para que o universo virtual não fosse destruído, uma vez que além de destruir o Link Vance, os Cavaleiros de Hanoi também iriam destruir a rede de internet como um todo. É no meio disso que a Blue Angel encontra com um cavaleiro chamado Spectre, o mesmo que a contaminou com o vírus que a deixou em coma, e eles iniciam um duelo. Durante o duelo, Spectre afirma que sabe que ela se inspira em uma heroína de um livro infantil. Aí vamos lá. Este é um conto fictício que aparece somente no anime. Eu nem lembrava disso. É um livro infantil que conta a história de uma personagem que é um anjo azul e vive sozinha, fingindo que gosta de estar só, mas sempre que está de fato sozinha, ela chora lágrimas azuis como o oceano. Quando o mal a ataca, ela recebe a ajuda de outros anjos que se tornam seus amigos, fazendo com que ela se torne cada vez mais gentil. No fim da história, ela chora lágrimas azuis novamente, porém desta vez são lágrimas de alegria e amor. Bonitinha a história, né? Então, eu até entendo que ela está contextualizando o enredo para poder situar o leitor que não conhece Yu-Gi-Oh!, entendeu? Apesar que existe um paradoxo aqui, porque Yu-Gi-Oh! Por si só já é um trabalho nichado. Eu acho que é muito difícil alguém que não manja de Yu-Gi-Oh! Ou que não gosta, não conhece, se interessar pela leitura, mas é preciso contextualizar. Só que eu acho que ela está indo muito longe, né, essa contextualização. Realmente aqui a paixão fala um pouco mais alto, a autora. Acho que é a Adriana, o nome dela. Aí tá aqui, né, que se inspira no livro de uma heroína infantil, de um livro infantil, que ela está fazendo tudo aquilo porque descobriu sua missão como Blue Angel. O que confirma a nova imagem que a Blue Angel possui de heroína do universo virtual. Em momentos antes da derrota dela, ele completa dizendo que ela era apenas uma garota patética que não conseguiu se tornar o Anjo Azul. A conclusão desses acontecimentos se dá apenas mais à frente, no episódio 46, quando o Playmaker consegue vencer o Revolver em um duelo de mestres e salva. Eu não sei se é porque ela traduziu aquele Master Duel, né? Duelo de mestres, fica estranho, né? E eu nem sei se é essa a tradução correta. Tô achando que é duelo mestre, não é? Não seria? Eu acho que é. E salva o Link Vance e todos os dados que haviam sido absorvidos pela Torre de Hanoi, incluindo dados dos jogadores que haviam sido absorvidos durante as tempestades de dados ou daqueles que haviam perdido duelos contra Cavaleiros de Hanoi, assim como a Blue Angel. Então, eu acho que ela podia ter ido mais direto, ou então só contextualizado a partir da mudança. Ó, o figurino dela era esse aqui, tá lá na imagem, em cima, e aí aconteceu isso, isso e isso, e ela passou a usar esse design, entendeu? Podia ser algo assim. Então, mais à frente, no episódio 53, a Blue Angel adere a mudanças em seu figurino, trocando de seu vestido curto e rodado com botas de cano médio, figura 1, por um macacão curto, que é aquele que a gente viu. Por um macacão curto, sem mangas e justo ao corpo, com botas de cano alto, figura 2, que é aqui. Sendo esse o momento em que as diferentes adaptações que a personagem adere com o passar do tempo fica mais evidente, uma vez que substitui a vestimenta inicial por algo mais funcional.
Se tratando da mudança no figurino, da Costa explana em sua análise e influência do figurino na definição de elementos de uma narrativa, tais como personagem, tempo e espaço, e declara que mudanças na vestimenta de um personagem auxiliam na percepção de passagem de tempo dentro do enredo retratado, sendo uma das formas de demonstrar a evolução do personagem. Como exemplo, ele utiliza a vestimenta utilizada no filme Pearl Harbor. Caralho, eu não esperava ver nenhuma menção a esse filme assim, junto com Yu-Gi-Oh! Nunca esperaria. Dizendo: a transição do figurino dos personagens protagonistas Ben Affleck e Josh Hartnett ajuda a plateia a acreditar na elipse que a história propõe. As roupas dos personagens, além disso, denotam a evolução do seu status social. De pretensos aviadores, eles passam a ases voadores e passam a se vestir como tal. A Blue Angel faz essa mudança de vestimenta durante uma missão para capturar uma inteligência artificial, que está escondida em uma área restrita que possui um único portão de acesso no Link Brains. Esse portão fica em uma zona altamente vigiada pelos programas de proteção da Sol Technologies, né? Acho que eu li com a entonação errada. Para essa missão, o irmão dela, Akira Zaizen, contratou a caçadora de recompensas conhecida como Ghost Girl, e por estar junto com ele nesse momento, a Aoi o convenceu a deixar que ela fosse junto executar a missão. Por ser alguém conhecida dentro e fora do Link Brains, a Blue Angel decide mudar o seu avatar, já que a missão se trata de algo extremamente sigiloso e ela ser reconhecida poderia causar problemas. Com a mudança, a Ghost Girl passa a chamá-la de Blue Girl, nome que ela decide adotar durante toda a missão. A cor e forma do figurino da Blue Angel. A imagem da Blue Angel é de uma jovem delicada, simpática e confiante. Fatores que colaboraram para que ela conquistasse o respeito e a admiração de muitos fãs. Um dos elementos que contribuem para que ela mantenha essa imagem é o figurino utilizado por ela nos 52 primeiros episódios, que se resume em um vestido curto com a saia rodada e corpete justo, com uma parte superior fazendo uma sobreposição levemente mais solta, sem mangas, 2 braceletes, 2 pulseiras, botas de cano médio e meias altas com babados. Tudo isso acompanhado de brincos, acessórios de cabelo e asas. O uso de muitos acessórios e adornos é uma característica predominantemente feminina desde o século XIX, no qual... Eu nem vou ler isso aqui, porque assim... Tá ok que é isso, mas será mesmo que os autores que fizeram design falou não, vou colocar um monte de acessório nela por causa que é do século XIX? Será que foi mesmo? Porque pra mim tem mais a ver com uma estética, que é a estética do kawaii, que inclusive ela até mesmo fala que ela é uma personagem fofa. Que quem fala sobre o Kawaii muito bem, por sinal, é esse canal aqui, ó. O Normose. Ele é nesse vídeo aqui, ó. Como o Japão esconde seu passado sombrio. Vídeo excelente, por sinal. Eu acho que tem mais a ver com isso. Porque não é como se fosse uma particularidade. Beleza, as mulheres do Ocidente faziam isso. Não sei se começou, de fato, no século XIX, mas eu não acho que seja necessariamente uma particularidade do Ocidente. E é pensado assim, beleza, é uma obra oriental, mas também pensada para o público ocidental. Mas até que ponto, né? Como é que dá para dizer isso? É um negócio meio subjetivo. O que daria para colocar não é que é uma característica, dá uma afirmação muito forte, mas pode dizer que isso está alinhado a uma característica, né? Está alinhado a uma característica feminina adotada desde o século XIX. Alinhado, então não é afirmar, porque aqui não tem como afirmar. Não sei que ela tenha conversado com o designer da personagem e quem fez o figurino dela, sei lá. Considerando que essa característica não se perdeu completamente com o passar dos anos, constata-se que o uso de vários acessórios, incluindo as asas, babados e enfeites na roupa e sapatos, é um dos meios que a Blue Angel utiliza para demonstrar a sua feminilidade, ao mesmo tempo em que afirma seu status como vitrine e estrela do Link Brains, sendo considerada referência dentro e fora da plataforma. Ao analisar a forma do primeiro figurino utilizado pela personagem, percebe-se como a vestimenta transmite ao espectador a ideia de feminismo, delicadeza e inocência, uma vez que além do nome Angel, ela também possui asas, passando uma imagem bem jovial
e amorosa através do penteado, dos acessórios em formato de flor e coração e das meias altas com babás. Souza afirma que as vestimentas femininas e masculinas são extremamente diferentes desde as sociedades primitivas, quase arrotei, como uma forma de distinguir os dois lados. Sendo assim, a modelagem e forma das peças eram desenvolvidas de acordo com a função que o indivíduo iria exercer, reservado ao mundo feminino tarefas mais sedentárias e ao mundo masculino tarefas que exigiam mais movimento. Uma das peças utilizadas apenas no universo feminino era a saia, elemento que neste caso serve como uma ferramenta para reforçar a feminilidade da personagem, já que neste momento o objetivo dela não é ser funcional e sim se adequar aos padrões de feminilidade. Ou não, né? Não só isso, porque ser feminina não é ter asas, né? Quem tem asa é os bichos que voam, sei lá. A palavra Aoi, do idioma japonês, significa azul, sim. A personagem possui este nome e faz referência a ele no nome de seu avatar, Blue Angel, na cor do cabelo e nas cores do figurino que utiliza. Aí deixa eu ver aqui comentário. As mudanças de visual acontecem no começo de cada temporada. Ah, sim. Na cor do cabelo e nas cores do... E falou que era o último também, aquele que eu vi. Nas cores do figurino que utiliza. O mesmo sendo majoritariamente composto por variações de tons da cor azul. As cores dessa vestimenta são branco, rosa, lilás, azul celeste, azul médio e azul marinho. O cabelo possui apenas 2 tons de azul. Sobre a cor azul, Heller declara a partir de seu estudo: o significado mais importante do azul está no simbolismo das cores, nos sentimentos que vinculamos ao azul. O azul é a cor de todas as características boas que se afirmam no decorrer do tempo, de todos os sentimentos bons que não estão sob o domínio da paixão pura e simples, e sim da compreensão mútua. Não existe sentimento negativo em que o azul predomine. Portanto, não é de se estranhar que o azul seja uma cor tão querida. Pensando valores, de novo, né? Pensando valores ocidentais, né? E aí teria que ver qual que é a carga semiótica, né, que tem na Ásia, né? Ó, o azul, aqui ó, na China, o azul representa a primavera e está associado ao elemento madeira. Inclusive, na China, o azul é uma cor feminina, né? Não, diferente daqui, para nós, que azul é associado ao homem. O azul simboliza cura, confiança e vida longa. Isso na China, né? Vietnã, azul, verde, tá? Sempre associada com imortalidade, né? Que aí é uma coisa mais cultural. Além desses aspectos, a autora também afirma que a cor azul também é percebida como a cor da simpatia, da harmonia, da confiança e da amizade. Todos estes são aspectos que caracterizam a Blue Angel dentro do contexto em que ela se encontra. Aspecto que fica mais evidente após o momento em que ela decide representar e lutar por todos no universo virtual. Ao falar sobre a cor branca, a primeira associação que se apresenta no estudo desenvolvido por Heller é a de cor feminina da inocência, a mais perfeita de todas as cores. Além disso, a autora também afirma que esta cor não possui nenhuma associação a qualquer concepção que seja negativa, sendo também muito associado à luz e considerada uma cor dos tipos cujo caráter é tranquilo e passivo. Após essa troca de vestimenta, ela também decide adotar um novo nome. Passando a ser chamada de Blue Girl, consequentemente ela começa a ser percebida como alguém que quer cumprir a missão de forma eficaz, ao invés de ser apenas uma estrela do Link Vrains, que decidiu participar de uma missão secreta. Aqui, representando uma mudança na identidade e objetivo da personagem. A escolha na forma da nova vestimenta revela a falta de eficiência do vestido. E a falta de eficiência para aquilo, tá ligado? Porque, mano, é a mesma coisa que você pegar um vestido de casamento. Você vai andar com vestido de casamento numa data cotidiana? Não, não vai. Porque o vestido de casamento tem um significado que é funcional dentro daquele contexto. Então, essa crítica dela não é muito pertinente. É uma correlação que não funciona, entendeu? Porque tudo depende da aplicação. Né? Eu vou sair com vestido de casamento para ir na padaria comprar pão, para fazer coisa cotidiana. Existem vestimentas que são para determinados contextos, situações, cerimônias, enfim. Né? Percebe-se que a gama de cores permanece a mesma, com exceção do cinto que possui as cores amarelo e vermelho. A diferença vai estar na predominância das cores. O primeiro possui mais azul celeste, azul médio. Já o segundo possui mais azul marinho, azul médio e rosa,
com a presença do azul celeste apenas em pequenos detalhes. O azul adquire uma tonalidade mais escura quando misturado à cor preta, uma cor que pode ser percebida como mistério, o que auxilia a Blue Angel a adquirir um aspecto mais discreto e para não adquirir uma imagem muito sombria ou agressiva. Detalhes nas cores rosa ou branco são... Aliás, é que ela não coloca vírgula, ela coloca umas conjunções nos lugares estranhos. Adquirir um aspecto mais discreto. E para não adquirir uma imagem muito sombria ou agressiva, detalhes nas cores rosa ou branco são colocados efetuando uma quebra na sobriedade do azul marinho. Tá, ela já está indo para a conclusão. Depois eu vou comentar, eu vou dar mais opinião assim sobre o trabalho como um todo, depois da conclusão. O figurino de uma narrativa possui diversas funções, desde estabelecer o tempo e lugar, até a de construção de uma identidade para os personagens, fazendo com que o espectador consiga reconhecer e aceitar a história que está sendo proposta. Esse aspecto é necessário principalmente quando a narrativa será apresentada através de um meio audiovisual, como uma novela, filme ou animação, visto que o contato entre o espectador e a narrativa se dá visualmente logo de início. Controverso isso aqui, tá? Assim, é verdade, mas não acho que seja só limitado ao meio audiovisual. Através da vestimenta dos personagens, pode-se perceber diversas características, como idade, posição social, profissão, ocupação e o desenvolvimento e evolução dele, que é coisa que ela já mencionou na introdução. Aí aqui o Typhlosion fez um comentário, ó, na moral, é detalhe. É detalhe e teoria que ela fez dentro do crânio dela. Através da vestimenta dos personagens pode-se perceber diversas características. Ah, isso aqui eu já li. Essas particularidades variam de acordo com a proposta da narrativa, existindo também a possibilidade de um figurino ser utilizado como meio de dificultar a percepção de personalidade de um personagem. Essa vestimenta utilizada pelo personagem vai adquirir simbologias e significados que precisam estar de acordo com a proposta da narrativa. A mesma pode ou não estar de acordo com os conceitos que conhecemos e percebemos em nossa sociedade, já que o contexto de tempo e espaço do meio em que ela se encontra que vão determinar essas questões. Cara, isso aqui é tão fundamental que eu me pergunto que ela tá consciente então do que ela está fazendo. Porque isso aqui é fundamental, ela saber que o contexto de tempo e espaço do meio que a personagem se encontra determina isso. Assim como também a própria situação que o leitor se encontra. Quantos de nós, por exemplo, não pegou alguma obra e ressignificou essa obra? Por exemplo, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Era um puta de um clássico, não sei o quê. Hoje já é uma obra que é vista com bastante ressalva por conta do autor, os posicionamentos racistas dele. Obras que têm elementos racistas também começaram a ser mais discutidas, como as próprias obras do Lovecraft, por exemplo. Então, até isso também é fundamental para se levar em consideração o leitor. E eu estou pensando isso, que aí é uma coisa que eu já vou me adiantar um pouco, que eu acho que é uma problemática desse trabalho, porque o trabalho se propõe a discutir figurino, só que ele começa a entrar em um monte de questão e não fica evidente que se trata de um trabalho sobre moda, mas às vezes fica parecendo que é um trabalho que busca abordar signo linguístico, que ela foi indo para uma seara que até é interessante, mas deu para ver que ela se perdeu, ou alguém foi limitando ela, a orientação, ou ela teve dificuldade com o tempo. Já vou abordar isso mais à frente. A identidade de um personagem vai estar diretamente relacionada à vestimenta que o mesmo utiliza no decorrer da narrativa. As mudanças no contexto de identidade dele vão se refletir no figurino que ele utiliza, como um meio de estabelecer e demonstrar a consolidação dessas mudanças. A análise aqui apresentada contemplou apenas uma personagem, considerando apenas uma das mudanças que ocorrem no figurino dessa personagem, o que é bem superficial, né? O que é bem superficial dada a complexidade e extensão da narrativa do anime. Pelo menos ela reconhece isso, né? Uma vez que dos 120 episódios, somente 56 foram considerados nesta análise. Portanto, pretende-se que este estudo possa servir como base ou ponto de partida para estudos posteriores sobre o terceiro figurino utilizado pela Blue Angel neste mesmo anime, sobre o figurino de outros personagens deste mesmo enredo que também passam por mudanças ou estudos sobre o figurino de personagens em animes.
Além disso, este estudo pode servir de referência ou ponto de partida para o desenvolvimento de futuras discussões envolvendo a análise do figurino ou vestimentas utilizados em diversas plataformas virtuais como animes, jogos, filmes de ficção, mangás, histórias em quadrinhos, etc. Uma vez que a utilização de mídias virtuais estão crescendo e se popularizando. Aí aqui ela inclui as referências, né? Inclusive achei meu pai ela não ter colocado espaço aqui, né? Para conseguir distinguir cada autor. Então ela colocou as referências e aqui acabou o trabalho. Então vamos lá, algumas considerações em relação ao trabalho. Eu acho que era um trabalho que... vamos colocar assim um veredito. Vamos partir de um cenário hipotético em que eu seria o componente da banca, né? Da qualificação lá. Honestamente, eu não aprovaria sem algumas mudanças. Por que que eu não aprovaria? Por mais que ela tenha usado em quantidade várias referências, né? O que sugere que ela tenha tido bastante contato, bastante leitura para fazer o trabalho, eu acho que ainda ficou uma sustentação fraca em relação ao trabalho. Eu acho que até é um tema que é pertinente, mas eu também não só teria problema com a falta de uma sustentação mais sólida, como também pelo desvio que ela teve em relação ao trabalho. Porque ela começa se propondo a analisar o figurino e ela usou aqueles 3 critérios, né? Figurino, identidade e signos. Tudo bem. Só que eu acho que ela acabou abordando tanta coisa, falou tanto sobre a história, que acabou não sobrando espaço para análise de fato. Não sobrou espaço para análise. Que a análise foi muito curta. Ela perdeu muito tempo, cara, para falar sobre a narrativa, sobre a história. E eu sei que não é da área dela, então ela não queria seguir também na parte da semiótica. Mas então que ela fornecesse mais coisas, por exemplo, ela podia falar aqui, esse tipo de vestido tem a ver com um negócio de idol. A cultura da idol teve a figura tal no Japão que se vestia assim, que popularizou muito as girl bands japonesas. Ela mencionou uma autora lá, que ela fala que essa autora conseguiu fazer uma relação de Kuroshitsuji com a vestimenta do século XIX, mas aqui ela fala que vai usar isso como critério, mas ela não usa esse critério. Se ela não vai usar esse critério, então não tem por que ela citar, a não ser que ela fale assim, a autora usa esse critério, mas eu não vou usar porque aqui é uma obra fictícia que não estabelece nenhuma conexão com a realidade. A única coisa que ela fala que retrata é de uma sociedade que usa a internet. Só que de que forma isso contribui para a questão da vestimenta? Então ela não consegue fazer isso dialogar, e eu acho que ela desperdiça um potencial muito grande de falar de outras coisas, porque, por exemplo, ela fala sobre que ela ia fazer um percurso histórico, se eu não me engano, da questão do figurino. Ela explica, ela define como é que fala? Ela define o que é figurino, né? Mas ela fala que ia fazer um percurso histórico sobre figurino e sobre como isso se transformou, mas ela não faz. Então acho assim que foi um trabalho que dá pra ver que a autora tem bastante paixão pela personagem, até pelo anime, principalmente pela personagem, mas eu acho que essa paixão não se traduziu necessariamente em uma qualidade à altura da paixão, né? E aí não estou falando não estou criticando sobre a autora ser boa ou má sobre escrita. E você vê que a paixão mesmo, por quê? Porque na epígrafe aqui, que é essa parte onde você coloca a citação, ela coloca uma epígrafe da própria Blue Angel, sabe? Então você vê que é uma pessoa que tá, tipo, quase obcecada. E desculpa, quebrei o protocolo de falar de fazer juízo de valor. Aqui eu tô fazendo. Então, assim, quase um hiperfoco mesmo na personagem. Só que aí faltou um pouco mais de tempo, ou de pensar outros aspectos que fossem mais pertinentes, considerando a graduação que estava fazendo. Mas se deu certo,
beleza, né? Se ela passou, o que importa, né? Porque, de novo, estou fazendo o papel aqui de, de juiz, né? Mas eu não estou querendo assumir nenhum grau de superioridade nem nada, só oferecer uma perspectiva pessoal minha.